parecido com o pastor. Mas a gente se parece mais ainda entre nós, quanto mais parecidos com Jesus nós somos. E a gente se parece mais nas principais coisas. Por isso hoje o tema é encorajando os discípulos de Jesus, porque você e eu, nós vamos começar o ano com o nosso Deus e Pai nos encorajando. Amém? Esse ano é um ano, quando eu digo aqui esse ano, não estou profetizando ou coisa assim, irmãos. Eu creio e nós vamos trabalhar para isso. Né? Não é algo místico que vou falar aqui, vai acontecer uma revelação, nada disso. Mas esse ano vai ser um ano, 2024 foi o melhor ano da nossa comunidade. Glória a Deus. Mas esse 2025 vai ser melhor ainda. E não só na comunidade, mas para a tua casa, para a tua família, né? Em tudo que nós vamos fazer. E hoje eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Quero ler com os irmãos desde o versículo 1. Vamos ler 1, 2, 3 e 4. Glória a Deus. Como é bom louvar a Deus, né, irmãos? Cantar. E esse momento do louvor é muito importante para a nossa alma, né? Porque é o momento que a gente, quando a gente está cantando, louvando a Deus, juntos, nós estamos nos desligando das outras coisas e o nosso coração começa a se preparar para receber a palavra. Então é muito importante esse momento do louvor, esse tempo que a gente tira adorando a Deus. E é um momento que a gente tem que se desligar mesmo, né? E adorar Jesus, adorar o Senhor através das canções, né? A nossa vida é uma vida de louvor, mas o momento, né, das canções com música, a gente louva a Deus e prepara a nossa alma para ouvir a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Perdão, eu errei, é Tito. Não, tá certo, desculpa. A minha Bíblia aqui, só que, vamos lá. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Obrigado, Jesus. Que o nosso coração esteja disposto e disponível para a palavra, para sairmos daqui, Senhor, mais uma vez encorajados, muito fortalecidos pela palavra. Em nome de Jesus, todos nós cremos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses 4 versículos do capítulo 2, Paulo, durante toda essa carta, Paulo está encorajando ele antes do seu próprio martírio. Antes de Paulo ser um mártir, ele está encorajando Timóteo para seguir adiante com a palavra. Como Moisés, né? Você lembra de Moisés? Ele também, né? Ele deixa outras pessoas, Josué vem depois. A palavra tem que continuar, ela tem que seguir. E essa mensagem de Paulo a Timóteo é uma mensagem que ele está encorajando ele, dando durante todo o capítulo e durante todos os livros, né, de 1 e 2 Timóteo, ele está preparando Timóteo para ter uma vida de fé firme e uma vida de fé inabalável. Eu não sei você, mas eu pretendo ter uma vida de fé firme e uma vida de fé inabalável. Porque hoje nós vemos poucas pessoas firmes na fé. É muito poucas pessoas que estão firmadas na fé, que estão sempre entusiasmadas. Não estou dizendo empolgadas, porque empolgação ela passa, mas entusiasmadas, vivendo uma vida de fé firme e inabalável. E o primeiro conselho de Paulo a Timóteo
ele diz assim: se fortaleça na graça. Deixa no 1 para nós. Se fortaleça na graça. Ele diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É interessante que Paulo, ele fala para Timóteo, ele chama de filho, né? No meio evangélico tem essa questão, né? Meu pai na fé, meu filho na fé, minha mãe na fé, meu filho na fé. Na verdade, Timóteo não tinha nascido da lei, tinha nascido da graça, tinha nascido do Espírito. Por isso Paulo diz meu filho, porque Paulo está pregando o evangelho da graça de Deus. E para esse filho, que ele considerava esse filho não só um filho espiritual, mas também de relação, ele tinha essa questão muito próxima de Timóteo, e ele, para Timóteo, ele não quer ver Timóteo enfraquecido, mas quer ver Timóteo fortalecido. Escute, irmão, ninguém aqui na igreja quer ver você enfraquecido. Todos querem ver você fortalecido. Todos. Desde o nosso pai, né? Ele quer ver eu e você fortalecido. Desde os nossos irmãos, desde os líderes. E tudo que a igreja local faz, ela faz para que as pessoas estejam fortalecidas. Tudo, nada é feito para enfraquecer alguém. Nada é feito para que alguém se distraia, mas tudo é feito para estar fortalecidos. Cada cristão, cada filho de Deus fortalecido na fé. Mas a maneira de se fortalecer não é a maneira comum como a gente vê por aí, onde a maneira de se fortalecer é de acordo com a capacidade humana. Eu me fortaleço de acordo com a minha capacidade humana. Isso quando nós vemos um cenário fora do cenário cristão, de pessoas que não têm contato com o evangelho, eles se fortalecem por eles mesmos. É uma mensagem motivacional, né? É uma mensagem, é uma palavra do dia que não tem nada a ver com o evangelho, e essas coisas fortalecem as pessoas. Essas coisas animam as pessoas, mas é um curto período, porque todo dia tem que ter uma palavra motivacional, todo dia tem que ter uma palavra de ânimo, porque a fonte do ânimo dessa pessoa e de se fortalecer não é uma fonte que jorra para sempre, é uma fonte que se esgota. Então escute, irmão, eu sei que muitos de nós até gostam de ouvir uma palavra de ânimo, de uma palavra motivacional, mas isso é um curto período, porque isso é da terra, mas aquilo que é do céu permanece. Tudo que é da terra vai passar. Toda palavra motivacional que você ouviu durou um dia, dois, uma semana, um mês, um ano, mas vai se perdendo. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Por isso Paulo diz assim: fortifica-te na graça, não na sua capacidade humana. Nós temos também o contexto religioso aqui, que é dos cristãos pensarem que se fortalecem por atitudes religiosas, por alguns serviços religiosos, por algumas práticas religiosas, eles pensam que se fortalecem. Mas Paulo está dizendo: você, meu filho Timóteo, se fortaleça na graça. Se fortalecer na graça é dizer: olha, pai, eu dependo de ti, eu confio em ti, eu sei que sozinho eu não posso, que a minha força é limitada, que uma palavra de motivação vai durar um curto período, mas eu sei que no Senhor eu posso estar me fortalecendo. E essa palavra aqui, irmãos, no grego, né, fortifica-te, como ele diz ali, portanto, meu filho, fortifique-se na graça. Essa palavra no grego é algo contínuo, é algo que a gente faz todo dia. Não tem cristãos que aparecem para ouvir a palavra de Deus só no Natal, só na Páscoa, isso no contexto religioso geral. É na Páscoa, é no Natal, é datas que tem a ver com o cristianismo. Só que essa palavra fortifica-te é algo contínuo e diário.
no grego. Ou seja, todos os dias eu me fortifico na graça. 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 Todos os dias você se fortifica na graça. Todos os dias é dia de depender de Deus. Todos os dias é dia de olhar para Jesus. Todos os dias. Se fortificar na graça, não dependa de algo que você faça, não importa se é no âmbito religioso ou não. Mas não dependa de algo que você faça. Se fortalecer na graça dependa, se você quer se fortalecer, quantos querem estar forte na fé, irmão? Se você quer se fortalecer, você precisa olhar para o favor de Deus. Graça é um favor que eu não mereço. Se eu olhar para algo que eu faço e disser assim, não, agora eu vou estar forte, firme nesses dias para enfrentar tudo. Se é algo que você fez, vai durar um curto período e você vai estar desanimado de novo. Agora, se é na graça todos os dias, dizendo, eu dependo do favor de Deus, eu dependo da força de Deus, eu dependo da voz de Deus, eu dependo do ânimo que vem de Deus, porque entusiasmo também, essa palavra entusiasmo é isso, sabia? É Deus se movendo dentro de nós. Essa palavra entusiasmo é isso, é deixar Deus se mover dentro de você. Paulo está dizendo, Timóteo, não busca fortalecimento no contexto religioso judaico, não busca. Não adianta você pensar que fazendo um sacrifício você vai estar fortificado. Não busca também no contexto humano, pensando em uma mensagem motivacional ou algo assim, não busca nisso também. Mas Timóteo, te fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Você pode ver que todo cristão, que ele começa a sair disso, de se fortificar na graça, ele começa a desanimar. Você já viu isso? Todo cristão que começa a sair desse ensino de se fortalecer na graça de Jesus, ele começa a desanimar, porque ele começa a tentar se fortalecer com algo lá fora, porque ele começa a tentar se fortalecer através de alguma atitude religiosa, de alguém que chega e diz para ele, não, você precisa fazer uma corrente de fé. Ele cai nisso. Por isso Paulo, para os Gálatas, ele diz assim, o que aconteceu com vocês? Vocês estão enfeitiçados. Sabe, hoje, ele ia dizer assim, vocês estão malucos? O que vocês estão fazendo, que vocês estão tentando agir como alguém que não conhece a graça de Deus? Por que vocês estão caminhando por um caminho que não é o caminho do favor de Deus, da dependência de Deus? E vocês estão querendo fazer sacrifícios, oblações, ensinamentos que não tem nada a ver com o favor de Deus, com a dependência de Deus. É por isso que muitos cristãos hoje estão desanimados, fracos. É por isso que muitos cristãos hoje eles não conseguem enfrentar dias difíceis, porque eles estão se fortalecendo no TikTok. Ai, que palavra, olha que mensagem, olha que palavra motivacional, olha que coisa boa. Não, você tem que se fortificar na graça de Jesus. Se fortificar na graça é isso, eu dependo de Deus, eu confio no favor de Deus, eu não posso sozinho, e nada do que eu faço vai me fortalecer. O que me fortalece, ouça, é crer em Jesus. Não, você não entendeu. O que te fortalece é crer em Jesus em qualquer situação. Não importa o que nós estamos passando, eu estou crendo. Eu tenho na minha vida não só a marca da promessa, mas o cumprimento da promessa. Eu tenho na minha vida o está consumado, está feito. Não é só a marca da promessa, não, irmão. Nós não cantamos, eu tenho a marca da promessa, não, nós temos o cumprimento dela. A marca da promessa tinha quem ainda não tinha o está consumado. Eu e você temos o está consumado, nós temos a promessa realizada. A marca dizia, ele vai vir. A marca dizia, ele vai vir e vai fazer. Mas o está consumado de Jesus na cruz disse, eu vim e fiz. Está consumado, está feito.
Eu quero dizer para você, irmão, que mais uma vez aqui, olha, tanto os jovens dessa igreja aqui, quanto as pessoas de mais idade, você pode ser uma pessoa forte na fé, se você depender da graça de Deus, se você confiar na graça de Deus, se fortificar na graça, é isso, confiar na graça de Deus. Porque a gente é levado às vezes a tomar algumas atitudes pelo nosso impulso humano. Paulo está dizendo para ele assim: Timóteo, você tem uma grande caminhada pela frente. Isso é o início de tudo. É como hoje, nós estamos no início do ano. E você tem uma grande caminhada, você tem uma jornada pela frente. Uma jornada onde muitas coisas estão sob os teus cuidados. Mas sob os teus cuidados você tem que saber que não depende da tua força. Mas se fortifique na graça. Eu quero sair daqui hoje com você, mais forte do que quando eu cheguei. Eu quero sair hoje daqui junto com você, com a tua casa. E esse fortifique-se na graça não é só para você como pessoa, é para toda a tua casa. É uma casa forte na graça de Deus. Amém? É uma casa forte na graça de Deus. É uma família forte na graça de Deus. É um casamento forte na graça de Deus. São filhos fortes na graça de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Se fosse no contexto mais religioso, eu ia dizer: eu creio nessa palavra profética. Mas não, eu creio nessa verdade absoluta. Creio nessa verdade absoluta que é: se eu me fortifico na graça, eu consigo chegar a todos os objetivos que Deus tem para a minha vida. E o segundo ensinamento de Paulo para ele, que é, e eu quero ler com vocês ainda, versículo 2, que diz assim: as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la a outros. Aqui Paulo está trazendo um ensino para Timóteo, dizendo: olha, você ouviu, você tem ouvido, as palavras que de mim ouvistes, é o que Paulo diz lá em Atos, que ele diz: eu quero cumprir o meu ministério pregando o evangelho da graça. O que Timóteo ouvia de Paulo, irmãos? O que Timóteo ouvia de Paulo? Para fazer jejum, subir monte? O que ele ouvia de Paulo? O evangelho da graça. O que ele ouvia de Paulo? O evangelho da graça. Paulo está dizendo assim: as palavras que você ouviu de mim, agora é hora de você compartilhar. Primeiro se fortifique na graça, internalize ela, tenha consciência completa da graça de Deus sobre a tua vida, para você não ser enredado em ensinamentos errados e fraquejar e enfraquecer. Confiar no teu braço, nas tuas ideias. Primeiro se fortifique na graça. Depois, as palavras que você ouviu, você pode ensinar outras pessoas. As palavras que você recebeu, você pode compartilhar. Paulo está dizendo para ele: agora é hora também de compartilhar a palavra e multiplicar a palavra da graça. Se você já ouviu, passe adiante. Se você já ouviu, compartilhe. Se você já sabe, passe adiante. Esse é um ensinamento que não é só para Timóteo, é para nós, irmãos. É para nós. Porque desde o Antigo Testamento, o que alguém ouvia, transmitia para outros, e os outros transmitiam. O que Jesus recebeu do Pai, transmitiu aos discípulos, os discípulos para outros discípulos, e chegou até nós. Então essa palavra não é só para Timóteo. Essa palavra é para cada um de nós. Você pode trocar esse nome ali, Timóteo, você pode colocar o teu e dizer assim: Eros, se fortifique na graça. E o que você ouviu, e aí coloca o teu nome, o que você ouviu, transmita agora a outras pessoas. Compartilhe o que você ouviu. Na nossa igreja esse ano é ano de compartilhar a graça de Deus. Nós vamos compartilhar a graça de Deus. Esse é o foco dos ensinos, de tudo aqui. O ano passado foi manifestar a graça de Deus. Quem recebeu graça do perdão, perdoe, aprenda isso. Quem recebeu graça de amor, ame.
E graças a Deus nós passamos nas provas. Amém, glória a Deus. Agora é a hora da gente compartilhar a graça, transmitir a graça. E esse ano nós vamos transmitir a graça para outros. Paulo diz assim: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie essas palavras, a mensagem da graça de Deus, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-la a outros. Sabe que ontem eu até mandei para alguns irmãos isso. O pastor estava conversando comigo sobre os grupos pequenos, né? E eu falei o seguinte para ele, eu disse assim: nós precisamos ser uma igreja que seja do Evangelho, simples, mas que ela precisa ser relevante. E ele pegou essa frase simples e relevante e me mandou uma resposta dizendo assim: essa é a palavra, pastor, é isso aí. E é interessante porque as coisas que a gente costuma ouvir aqui, para nós não soa assim às vezes como soa para ele, porque a gente está tão acostumado a ouvir. Eu disse até para minha esposa, né? Pois eu sempre falo isso na igreja, eu sempre falo essas coisas, os irmãos sempre ouvem isso, mas tem pessoas que nunca ouviram o que você tem ouvido aqui. Para você é comum e você volta para casa como se nada tivesse acontecido, mas alguém no seu lugar ouvindo isso está pulando de alegria. E eu disse para ele: exatamente, pastor, porque não adianta a gente só ser simples e dizer assim: nós temos o Evangelho da Graça, e nós ficar desfrutando da graça, se a gente não é relevante aí fora. Nós precisamos ser relevantes lá fora, compartilhar o Evangelho lá fora. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: você aprendeu, mas não pode ficar só para você. Como que você sabe que é salvo pela graça e tem 10 mil pessoas na cidade que não sabem? 40 mil pessoas que não sabem na cidade? Como que você sabe que não precisa sacrificar e tem um monte de igrejas agora mesmo, nessa hora, enquanto você está aqui louvando a Deus por gratidão, eles estão fazendo um sacrifício financeiro, sacrifício de tudo que é tipo para as pessoas? Como que eu e você sabemos disso? E tem igrejas lotadas aqui na cidade fazendo sacrifício para Deus, porque elas pensam que Deus só vai abençoar se fizer o sacrifício, e você sabe que não precisa. Paulo estava dizendo isso para ele: como que você sabe, Timóteo? E essas coisas, essa riqueza toda vai ficar só com você? Não, aquilo que você ouviu, compartilha. O que você ouviu, ensina. Ensina a pessoas capazes de ensinar a outras. Ou seja, ele está dizendo assim: nós precisamos de irmãos perto de nós, que sejam irmãos fiéis e que sejam também comprometidos a passar a palavra adiante. Pessoas que sejam fiéis com o que receberam, pessoas que sejam comprometidas com o que receberam, para passar para outras pessoas, para que outras pessoas sejam livres, para que outras pessoas sejam saradas, para que outras pessoas sejam abençoadas, mas passar adiante. Não sair de um culto ouvindo sobre a graça de Deus, ir para minha casa e passar a semana toda desfrutando da graça. Não, Paulo disse agora: aquilo que você ouviu, transmita a outras pessoas. É hora de transmitir a outras pessoas. Nós temos alguns projetos na nossa igreja que daqui a pouco nós vamos falar. E todos aqueles que digam: eu não quero ficar parado só desfrutando dessa sabedoria, desse entendimento, eu não quero só ficar desfrutando disso, mas eu quero ir ficar enganjado com a minha igreja para que outras pessoas também saibam e conheçam o Cristo que nós conhecemos, conheçam a vida que nós conhecemos. Porque você não anda mais com medo, sim ou não, irmãos? Você não anda mais culpado, sim ou não? Mas tem pessoas que estão culpadas, tem pessoas que estão se sentindo agora culpadas, que estão em um culto como esse, participando de ceias onde elas pensam que elas são indignas de participar.
estão num culto como esse, pensando que elas estão lá no culto, pensando que Deus não vai ouvir elas, não vai receber o louvor delas, a adoração delas, mas elas estão lá, porque se elas não forem lá, as pessoas daquela igreja local vão pensar alguma coisa má dela. Então ela vai, mesmo pensando que Deus nem a vê, mesmo pensando que Deus nem a ouve. Por isso Paulo estava instruindo Timóteo, dizendo: você precisa compartilhar o que sabe. Você sabe que no Brasil, omissão de socorro é crime, né? Você sabia disso? Você vê alguém que está, sei lá, à beira da morte, você não socorre, isso é um crime. Agora você imagina eu e você que sabemos a palavra da salvação, a palavra da graça de Deus, e nós não compartilhamos e não ajudamos essas pessoas também que estão caminhando na escuridão, que estão andando e caminhando para uma perdição. Então essa palavra para Timóteo, ela não soou como soa nos ouvidos de algum de nós aqui, como se fosse uma opção para ele. Não soou nem quando Jesus disse ide, ou indo, que a palavra no original é indo, vão vivendo, vão indo juntos. Enquanto vocês vão indo, vão pregando o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho a todos. Essa palavra não soou para a igreja primitiva como se fosse para alguns, ou uma opção, para mim, não, é para o irmão. Para Timóteo também não soou como se fosse uma escolha. Eu escolho ou não, Paulo? O que tu acha, Paulo? Eu escolho sim ou não? Você acha que eu tenho capacidade, sim ou não? Você acha que eu vou ou não vou? Você acha que eu posso ser um canal de Deus ou não? Para ele não ficou em dúvida. Timóteo sabia que não era uma opção cristã, evangélica, mas é uma ordem divina para filho. Escute, pregar o Evangelho não é uma opção, é para evangélicos. Para filhos de Deus, pregar o Evangelho é para todos os filhos. Todos os filhos falam do Pai. Quinta-feira nós falamos aqui sobre multiplicar amigos de Deus. É hora de mim, de você, falar para as pessoas que elas podem ser amigas de Deus, amigos de Deus. Primeiro, fortifica-te na graça. Nunca dependa de você, das tuas forças e de nada dessa terra, mas dependa de Deus. Não falta nada para quem depende de Deus. Depois ele diz assim: agora você pode, porque você já ouviu. Você já ouviu. Quem já ouviu sabe. Só não sabe quem não ouviu, mas quem já ouviu sabe. Quem já ouviu e sabe, pode transmitir isso para outras pessoas. Eu ouvi e sei. 2 Coríntios ali diz também que eu tenho a capacidade para transmitir, que isso é dado a todo filho. Eu e você temos uma palavra que não é motivacional para um curto período de tempo para as pessoas. Nós temos uma palavra que não é só para ela prosperar financeiramente, ou para ela ter uma conquista aqui num curto período. Nós temos uma palavra que não é para curtos períodos terrenos. Nós temos uma palavra que é para a eternidade, é para a vida eterna. Nós temos uma palavra que é para a vida eterna. Eu não falo só de morar no céu, irmãos, porque o cristão ele tem essa, né? O evangélico principalmente, né? Quero ir morar no céu, ser igual um anjinho, ser meio transparente, meio nuvem, andar por lá assim. Não, a palavra de Deus diz que ainda virão. Escute, e você não presta atenção às vezes nisso, mas você não vai morar no céu. Eu vou morar no céu, né? Eu vou morar no céu. Não. A palavra de Deus fala de novos céus e nova terra. A nossa esperança ela é muito maior do que viver como um espírito no céu. Mas nós temos ainda novos céus, nova terra. Tem muita coisa boa para acontecer, e é impossível querer isso só para mim.
Por isso Paulo está dizendo: Timóteo, até aqui eu preguei, ensinei, falei. Estava chegando o martírio de Paulo. Daqui a alguns dias Timóteo não veria mais Paulo, não ouviria mais Paulo. Daqui a alguns dias Paulo seria só história, uma bela história, porque a maioria das cartas dele, das cartas da palavra de Deus, é de Paulo. Daqui a alguns dias Timóteo não ia ter a presença física de Paulo, mas ele tinha os ensinamentos de Paulo. Paulo não estaria mais pregando, mas Timóteo estaria pregando. E eu e você, agora, o bastão passou, séculos, séculos e séculos e séculos, o bastão passou, e agora é a nossa vez. Agora é a minha vez e é a sua vez. Por isso essa palavra não é só para Timóteo. O que você ouviu, transmita, para que esses que ouvirem de você, transmita também. Não vai parar. E eu digo para você, irmãos, a palavra da graça de Deus só começou aqui em Parobé. Agora você imagina daqui a 5, 10 anos, você imagina daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, o Evangelho da Graça na cidade de Parobé. Irmão, se fosse alguém pentecostal, ia dar glória a Deus. Mas você não está entendendo a dimensão do Evangelho e do poder e transformador de Deus. Sabe que isso é muito perigoso? Porque isso é um egoísmo, eu querer só para mim. É um egoísmo eu dizer assim: não, eu vou chegar em casa, vou olhar um filmezinho, não tenho nenhuma acusação na minha mente, nenhuma culpa, meu coração está leve e eu vivo a vida com a leveza do Evangelho. Só você. Mas tem pessoas que não. Por isso eu repito, a palavra da graça de Deus só começou em Parobé. Mas daqui a 10 anos não vai ser só você com essa tranquilidade. Daqui a 20 anos não vai ser só você com essa paz. Vai ser muitos vizinhos seus, muitos amigos seus. Fortifique-te na graça e pregue. Se fortaleça e pregue. Se fortaleça e pregue diariamente. Fortifique-te diariamente. Se fortaleça e pregue. Mas não para por aí, ainda tem mais um ensino de Paulo. Ele diz assim: suporte comigo os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Paulo não estava falando em teoria, dizendo assim: é possível, acho que é. Não, Paulo sabia que era, porque ele suportou. Ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos, sofrimentos de Cristo, por causa de Cristo, por causa da causa. Existem sofrimentos por causa da causa. Tem sofrimentos, irmãos, por causa da causa do Evangelho. Olha quantos pastores, pregadores da graça toda semana têm entrado em contato com a nossa igreja. Será que você não percebe o que Deus tem feito, o que tem fluído daqui, o que tem emanado daqui, o que tem jorrado daqui, irmãos? Pessoas, pastores que têm se sentido só, pastores que têm se sentido abandonados, porque esse é o preço, esse é o sofrimento de pregar a graça de Deus. Pastores que vêm aqui. Por isso Paulo está dizendo: suporte os sofrimentos. Você se fortalece, você prega o Evangelho, mas escute, Paulo está dizendo que Timóteo ia ter que suportar sofrimentos. Esse ano eu e você também, nós nos fortalecemos, nós pregamos, mas nós vamos suportar sofrimentos. Porque Deus nunca disse que a nossa vida não ia ter tribulações. Nunca, não existe aqui que você não vai ter tribulações. Isso quem prega é quem está enganando as pessoas aí pregando. A palavra de Deus nunca diz que você não vai passar tribulações, enfermidades, doenças, problemas. Nunca diz. E se alguém chama as pessoas dizendo que vai acabar os problemas, é mentira. É falso profeta, enganador. Se alguém está dizendo que essas coisas vão acabar, porque eu cheguei na igreja agora, meus problemas acabaram, ai que benção essa igreja, meus problemas, está enganado, não existe isso. Isso é falso testemunho, falsa pregação, falsos pastores, é tudo falso.
Porque a palavra de Deus jamais diz que nós não vamos ter tribulações. Jesus teve tribulações, irmãos? Sim. Paulo teve tribulações? Teve grandes tribulações. Todos os discípulos tiveram tribulações. Não, mas a geração de agora não. Eles não querem tribulações. Eles só querem a graça. Mas a graça é para suportar tribulações. É a força de Deus, é a vida de Deus em nós, é a vida de Jesus. Jesus suportou e eu estou unido com Ele. Jesus suportou e eu sou um com Jesus. Não é o que a palavra de Deus diz, não é o que nós aprendemos no Evangelho. Eu e você somos um com Cristo. Quer dizer que todo sofrimento Jesus está unido comigo. Que toda tribulação Jesus está unido comigo. Eu estou sendo um com Ele. Então não existe eu não vou poder suportar. Existe eu não vou me sentir bem, eu vou chorar, eu vou ter todas as reações humanas. Mas a fé vai me fazer reagir de uma forma que o sofrimento não vai me dominar, que a tribulação não vai me vencer, que eu vou andar assim como a palavra de Deus diz: os jovens se cansam e se fadigam, mas os que confiam no Senhor voam como águias. Paulo está dizendo para ele, porque Paulo sabia que muitas pessoas no decorrer da caminhada paravam, cessavam, deixavam tudo, abandonavam tudo. Quando chega o sofrimento, as pessoas abandonam tudo. Essa semana eu vi um senhor já de idade dizendo assim: olha, eu estava há tanto tempo casado e nunca tínhamos passado um problema financeiro, eu e minha esposa, mas veio um problema financeiro grave, sabe, aquele de ter que vender coisa para poder colocar comida na mesa. Nessa hora ela deixou ele. Quer dizer que aquela palavra na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, para ela era só na saúde, na alegria, na fartura. Quando chegou na fartura estava bem, na pobreza ela deixou dele. Pessoas que não entendem que sofrimento é para a gente suportar e passar, nos deixam. Elas deixam, no momento do problema elas deixam a família, elas deixam o casamento, elas deixam a igreja, elas deixam Jesus, elas deixam a palavra, elas deixam a fé. Geralmente quem está acostumado a deixar é porque não aprendeu a suportar. Mas na graça de Deus eu aprendo que eu estou unido com Jesus. Jesus suportou a cruz e eu suporto também, porque a vida dele está em mim. Aleluia. Paulo suportou e agora ele diz para Timóteo: suporte os sofrimentos, Timóteo. E Timóteo era um cara novo. A história diz que nem 20 anos ele tinha. Se fala isso para uma pessoa de 40 e poucos anos, 50, a gente já está mais acostumado a suportar várias coisas. Mas falar para um rapaz e dizer: fortifique-te na graça, não dependa de nada, as pessoas vão tentar te enredar, mas dependa de Deus, pregue, anuncie o Evangelho e se fortaleça na graça, para um rapaz. Mas ele não era só um rapaz, era um rapaz bem discipulado, era um discípulo de Jesus. Paulo estava encorajando um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus sabe ser encorajado. Timóteo estava sendo encorajado. Por isso o tema hoje é encorajando os discípulos, porque essa palavra não é para todos, é para discípulos de Jesus. Discípulos estão sendo encorajados. Suporte o sofrimento. Vai vir tempos difíceis, mas nos tempos difíceis você não está vulnerável. Nos tempos difíceis você não é a vítima. Que vítima, irmão? Você não é vítima em tempo difícil. Eu não sou vítima em tempo difícil. Nós não somos vítimas, coitadinho de mim. Olha o que eu estou passando, Jesus. Olha, irmãos, o que eu estou passando. Olha só. Em tempos difíceis, eu e você, e eu sei que muitos de nós temos testemunha, a gente já passou tanta coisa junto. Nós já ajudamos uns aos outros a passar tempos difíceis aqui, muitos de nós
Já passamos juntos tempos difíceis, então ninguém aqui está falando de teoria, nós estamos falando de coisa prática. Tempos difíceis, ninguém de nós aqui é vítima, irmãos. Em tempos difíceis, eu e você somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas ninguém é vítima. Nós somos pessoas fortes em Cristo Jesus. E na nossa fraqueza, nós estamos recebendo força de Jesus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Suporte os sofrimentos. Paulo não estava dizendo para ele porque tinha dúvida que ele ia suportar. Paulo estava dizendo para lembrar ele: você pode suportar. Não há dúvida que você pode suportar, que você é um discípulo. Há o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro de você. Você pode suportar. Pensa bem comigo, escute, pense bem comigo agora. Pense bem, lembre de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, olhe para mim, presta atenção, me responda para você aí agora, mas responda, se você não teve que suportar alguma coisa muito difícil. Você não teve que suportar alguma coisa muito difícil, irmão, nesses anos? Eu citei 4 anos, mas a sua vida, quem sabe, quanta coisa você teve que suportar. Você não teve que suportar tanta coisa? Você não chegou até aqui? Glória a Deus. Se você chegou até aqui é porque você está mais forte ainda. Então 2025 é fichinha para você. Glória a Deus. Para todos nós. Porque há o Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos unidos com Cristo. E a gente já aprendeu a suportar as coisas. Aleluia. Você que é discípulo de Jesus, enquanto você se fortifica e prega, suporte os sofrimentos. Enfrente os sofrimentos. Não se coloque como vítima, se coloque como filho de Deus, dizendo: mais um que eu vou passar e glorificar o nome de Jesus. Não é algo para mim ser vítima, é mais um testemunho. Aleluia. É mais um testemunho, é mais uma glória para Deus. Aleluia. Vamos falar juntos? Fala assim comigo. Fala assim comigo. Se fortalecer. Fala forte. Se fortalecer. Pregar e suportar. Mais uma vez, se fortalecer, pregar e suportar. E por último, ele diz o seguinte. Pode colocar para mim o versículo 4? Ele diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Olha, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, essa vida, ela enreda a gente. Essa vida faz a gente às vezes ficar distraído com algumas coisas. Essa vida quer nos distrair. O sistema desse mundo é projetado para distrair você da fé, para distrair você do plano de Deus, para distrair eu e você do propósito de Deus. Todo o sistema desse mundo, ele é programado para distrair eu e você, para que a gente enfraqueça. Paulo está dizendo assim para Timóteo: nenhum soldado fica se envolvendo com outras coisas, porque ele está sempre com a prioridade dele de agradar aquele que o alistou. Paulo está usando uma metáfora para dizer para Timóteo o seguinte: esse mundo vai tentar distrair você, mas foi Deus que chamou você. Não se envolva em outras coisas e se distraia, atrapalhando a sua fé, atrapalhando a sua vida espiritual, atrapalhando a sua vida com Deus. Não se distraia, tenha prioridades. E o quarto ensino de Paulo é: tenha prioridades nas suas ocupações. Tenha prioridade na sua ocupação. Seja uma pessoa ocupada, se ocupe com as coisas que nós temos que nos ocupar, mas tenha prioridade nas suas ocupações. Sempre comece em Deus, com Deus, no reino de Deus, porque nenhum soldado se envolve com outras coisas porque ele quer agradar aquele que o alistou. Eu até anotei o seguinte aqui:
A palavra, né, que diz aqui se embaraçar, né, tem umas versões que diz não se embaraça, quer dizer, fica preso em coisas que não fortalecem a nossa fé. Tem muita gente que ela esqueceu, esse texto de Timóteo também não é para ela. Ela também pensa que não é para ela, só se fortalecer é para ela. Tudo que Paulo diz para Timóteo, só se fortalecer é para ela. Pregar não é para ela. Colocar a prioridade como o reino de Deus também não é para ela, era só para Timóteo. A graça na vida dela é só para fortalecer ela, para ela poder viver sozinha. Não, mas esse não é o propósito de Paulo. Paulo está dizendo: se fortalece, pregue, é para todos, porque ele disse para que outros também preguem, e outros ouçam a palavra. Não era só para Timóteo, era para ele continuar transmitindo. Timóteo fez muito bem o que ele fez, porque chegou até mim e até você o Evangelho, continuou muito bem. Mas a palavra de Deus ainda diz: olha, não fique enredado em coisas. E esse é um grande problema hoje, irmãos. Muitos irmãos têm enfraquecido, porque também têm se distraído com as coisas. Não tem uma prioridade no reino de Deus. Não tem como prioridade, olha, todos os dias. E eu tenho falado isso para os líderes, quando nós vamos orar, que todos os dias tira o seu tempo com Deus, seu momento com Deus. Se entrar aqui e sair aqui, meu irmão, daqui a alguns dias você vai ser um enfraquecido, que vai dizer assim: mas o que eu fiz ou o que eu não fiz? Porque a palavra de Deus está ensinando já eu e você. Ela já disse: olha, não se distraia, não se envolva com coisas que vão deixar você enredado, vão deixar você preso, que você não vai cumprir o propósito de Deus, que você não vai viver uma fé genuína, que você não consegue exercer a sua fé, que você não consegue cumprir o seu chamado. Você fica se enredando, se enrolando em coisas. Primeiro, se fortaleça. Segundo, pregue a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus esse ano, irmãos? Terceiro, Paulo está dizendo para ele: olha, suporte os sofrimentos. E em quarto lugar, tenha prioridades. Se fortaleça, pregue, suporte e tenha prioridade. Se fortaleça, pregue, suporte e tenha prioridade. Vamos dizer isso? Se fortaleça, pregue, suporte e tenha prioridade. Amém, gente? Vamos colocar de pé? Vamos orar hoje por isso. Eu quero orar por todos